Você não vai gostar do que eu vou dizer, mas precisa ouvir. Tem uma parte sua gritando por socorro e você finge que não escuta. Você acorda todos os dias como se estivesse tudo bem, mas não está. E o mais assustador é que você se acostumou a mentir sobre isso. Mentiu tanto para si mesmo que já não sabe mais o que é verdade. Esse é o inferno que ninguém te contou. Não o inferno de fogo e enxofre, mas o inferno de sorrir com os olhos vazios, de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho, de saber que sua vida está fora do eixo, mas continuar no piloto automático. O inferno começa no exato momento em que você evita o espelho e se convence de que o problema é só mais um dia difícil. Jordan Peterson não fala da verdade como um detalhe filosófico. Ele fala como um homem que entendeu que mentir para si mesmo é um veneno diário, que a verdade, por mais dolorosa, é a única defesa real contra o colapso interior. Então, antes de continuar se escondendo atrás do "tá tudo bem", assista esse vídeo até o fim, porque pode ser desconfortável no início, mas vai te lembrar da única coisa que ainda pode te libertar: a verdade que você tem evitado. A mentira nunca sai de graça, ela cobra juros, e quanto mais tempo você a sustenta, maior é a dívida que se acumula dentro de você. No começo, mentir parece uma solução, alivia, esconde, te protege do julgamento, da vergonha, do confronto. Mas com o tempo, a mentira vira um veneno que você mesmo bebe todos os dias. Peterson é claro: cada vez que você escolhe mentir, mesmo que seja só um pouquinho, você paga com um pedaço da sua integridade. Você enfraquece, você se perde, você começa a viver uma realidade que não é sua. E o pior, começa a acreditar nela. Vira refém da própria narrativa, uma narrativa que te aprisiona e te impede de agir com verdade. Você diz que está tudo bem no trabalho, mesmo odiando cada segundo que passa ali. Você mantém um relacionamento só pela aparência, mesmo sabendo que o amor já morreu faz tempo. Você posta felicidade nas redes sociais enquanto chora sozinho no quarto. A mentira se disfarça de sobrevivência, mas é só uma forma lenta e dolorosa de autodestruição. Sabe aquele vazio que você sente mesmo tendo tudo? Aquela sensação de estar perdido, mesmo com a vida aparentemente em ordem? Isso é o custo da mentira. É o preço que se paga por não viver alinhado com quem você é de verdade. Você não precisa gritar a verdade para o mundo, mas precisa, urgentemente, parar de mentir para si mesmo. Porque a cada vez que você finge, você perde força, perde paz, perde o controle. E o caos que se forma lá fora é só o reflexo do desequilíbrio que você alimentou aqui dentro. A maioria das pessoas imagina o inferno como um lugar distante depois da morte, um castigo reservado aos maus. Mas Jordan Peterson nos alerta: o inferno é real, presente, íntimo, e começa quando você foge da verdade. Você vai empurrando para amanhã as conversas que deveriam acontecer hoje. Vai engolindo verdades que te sufocam. Vai convivendo com situações que te adoecem. Tudo em nome da paz, do deixa pra lá, do vou aguentar mais um pouco. Só que esse um pouco nunca tem fim. E quando você menos percebe, está preso em um ciclo infernal, onde os mesmos erros se repetem, as mesmas dores voltam, os mesmos padrões te arrastam de volta para o fundo. Não é azar, não é karma, é a consequência de ter se recusado a encarar aquilo que você sabia que precisava ser enfrentado. Você sabia que aquela amizade te fazia mal, sabia que aquele vício estava destruindo seu corpo, sabia que aquela rotina estava te matando aos poucos, mas ao invés de agir, você adiou. E o que você adia te destrói por dentro, lentamente, silenciosamente. Peterson nos mostra que o caos cresce justamente onde a verdade foi negligenciada e que tudo aquilo que você evita retorna com força dobrada. Esse é o inferno.
Viver preso em um labirinto construído pelas verdades que você teve medo de olhar nos olhos. E a única saída desse labirinto é a verdade. Nua, crua, às vezes dolorosa, mas libertadora. Imagine sua mente como um quarto escuro, cheio de objetos jogados pelo chão. Você anda, tropeça, se machuca, não entende por que está tudo tão confuso, porque tudo dói. Mas a verdade é como acender a luz. Ela não tira os obstáculos, mas mostra onde eles estão. E com isso, te dá a chance real de começar a arrumar. A verdade é a estrutura que organiza o mundo interior. Quando você fala a verdade, você alinha pensamento, palavra e ação. Você para de construir máscaras para agradar os outros e começa a viver com firmeza, mesmo quando o mundo não aprova. A verdade não é confortável. Ela muitas vezes vem com a dor de admitir que você errou, que desperdiçou tempo, que foi fraco, que fugiu. Mas essa dor é sagrada, porque ela cura. Ela mostra o que precisa ser feito, o que precisa acabar, o que precisa nascer. Ela ilumina o caminho. Ao viver na verdade, você deixa de viver reativo, como quem apaga incêndios. Você passa a viver proativamente, construindo alicerces firmes, clareando seus relacionamentos, suas decisões, seus valores. O caos diminui, porque você para de fingir que não vê. E onde existe visão clara, existe poder. O inferno perde a força quando você se compromete a dizer o que precisa ser dito, a assumir o que precisa ser assumido. E quando o caos encontra a verdade, ele recua. Cada vez que você mente, mesmo nas pequenas coisas, você abre mão de uma parte da sua força. Parece exagero, mas não é. Jordan Peterson explica que a mentira desestrutura o seu ser. Ela exige que você mantenha várias versões de si mesmo, que lembre das histórias falsas que contou, que esconda emoções reais para sustentar aparências. E tudo isso custa caro. Cada vez que você mente, mesmo nas pequenas coisas, você abre mão de uma parte da sua força. Parece exagero, mas não é. Jordan Peterson explica que a mentira desestrutura o seu ser. Ela exige que você mantenha várias versões de si mesmo, que lembre das histórias falsas que contou, que esconda emoções reais para sustentar aparências. E tudo isso custa caro. Mentira é como carregar uma armadura cheia de rachaduras. Ela pode até brilhar por fora, mas basta a primeira pressão da vida. Um problema inesperado, uma crise emocional, uma decisão difícil. E tudo começa a desmoronar. Porque você não está armado com a verdade, e sim com uma ilusão frágil. Quando você escolhe viver na verdade, mesmo que doa, mesmo que te exponha, você se fortalece. Você dorme em paz, porque não precisa mais representar. Você fala com clareza, porque não precisa mais calcular tudo que diz. Você age com firmeza, porque sabe que não está fugindo de si. A verdade é a única armadura que resiste ao inferno, porque ela é forjada na realidade. E o que é real pode ser enfrentado, pode ser transformado, pode ser superado. O que é mentira só te engana. Até o momento que a vida te cobra a fatura. Seja corajoso o bastante para dizer a verdade. Senão, a vida vai te esmagar com a consequência das mentiras. A mentira é covardia disfarçada. A verdade é a espada do guerreiro. Você já percebeu como os maiores sofrimentos da sua vida foram alimentados por coisas que você sabia, mas não queria encarar? A traição que você fingiu não ver. A insatisfação que você varreu para debaixo do tapete. A voz interna gritando, isso está errado, e você dizendo, vai passar. É aí que o inferno começa. Não como uma explosão de dor imediata, mas como um acúmulo lento de autotraição. Jordan Peterson diz que todo inferno é, antes de tudo, a consequência de negar a realidade. Negar o que é evidente, o que é verdadeiro, o que já está te mostrando que precisa mudar.
Quando você se recusa a olhar a verdade nos olhos, você alimenta o caos. Você fortalece o problema. Você entrega sua vida nas mãos de uma mentira confortável, até que ela se torne insuportável. E quando esse momento chega, geralmente é tarde demais para sair ileso. O inferno não é como um lugar apenas religioso, mas como um estado de existência. Viver aprisionado, amargo, ressentido, perdido, tomado por arrependimentos que poderiam ter sido evitados se você tivesse sido honesto. Honesto consigo mesmo. Honesto com os outros. Honesto com a vida. A verdade é dolorosa, sim, mas negar a verdade é 1000 vezes pior, porque cria um inferno do qual você não consegue sair sem cicatrizes profundas. A boa notícia: sempre dá tempo de parar a espiral. Sempre dá tempo de escolher a verdade, mesmo no fundo do poço, porque quando você decide encarar o que evitava, o inferno começa a perder seu domínio sobre você. Não existe despertar sem desmoronamento. A verdade, ao contrário do que muitos pensam, não chega como uma luz suave que acalma, mas como uma lâmina afiada que corta tudo o que é ilusão. Você não suporta a verdade porque ela vai desmontar a sua versão confortável do mundo. Ela vai mostrar que a culpa é sua, vai te confrontar com a sua covardia, vai esfregar na sua cara que a vida que você leva é, em grande parte, resultado das escolhas que você vem repetindo. A verdade liberta, sim, mas ela precisa primeiro quebrar as correntes que você mesmo ajudou a forjar. Correntes feitas de desculpas, de negação, de auto-engano. Por isso, tanta gente foge dela, porque a verdade não acaricia o ego, ela esmaga. Mas é exatamente nesse esmagamento que nasce a reconstrução, porque quando tudo o que era mentira desmorona, sobra o que é real. Sobra você, nu, diante do espelho, finalmente consciente de quem é. E é aí que começa a sua verdadeira força. Dizer a verdade é o ato mais revolucionário e transformador que existe. E isso não é só sobre falar com os outros. É sobre confessar para si mesmo as partes que você escondeu. É admitir os pactos silenciosos que fez com o caos. É olhar nos olhos da sua própria sombra. Quando você faz isso, não sobra espaço para manipulação, para vitimismo ou para engano. E mesmo que doa, mesmo que te destrua temporariamente, é esse processo que te tira do inferno e te coloca num caminho real de sentido. Você pode mentir para os outros, mas quando você começa a mentir para si mesmo, você está literalmente construindo o seu próprio inferno. E o mais cruel: a maioria das pessoas faz isso todos os dias. Acorda negando o que sente, vai trabalhar fingindo que está tudo bem. Sorri por fora, enquanto apodrece por dentro. Diz que está cansado quando, na verdade, está perdido. Diz que não tem tempo, quando o que falta é coragem. Cada pequena mentira contada ao longo dos dias, cada vez que você foge da responsabilidade, cada vez que você prefere o silêncio covarde à verdade incômoda, você está cavando com as próprias mãos a sua descida pessoal ao inferno. E esse inferno não é um lugar mitológico, não é um castigo divino. É o vazio existencial que cresce dentro de você quando você trai quem realmente é. É o peso no peito que você não consegue explicar. É o pânico sem causa, a angústia constante, a sensação de estar preso num labirinto sem saída. Esse é o preço da mentira sustentada. Ela parece confortável no começo, porque evita conflitos, mas com o tempo ela cobra juros impagáveis. Ela rouba seu sono, seu propósito, sua sanidade. A única saída, a verdade, mesmo que ela destrua o mundo que você construiu em cima da mentira, porque o que é real, mesmo que seja duro, sempre será melhor do que uma farsa que te corrói por dentro. Se você continuar escondido atrás de histórias que inventou para justificar sua estagnação, você continuará dentro desse inferno.
Um inferno fabricado com suas próprias palavras não ditas, decisões adiadas, medos camuflados. Seja honesto, ainda que tudo desmorone ao seu redor. Porque quando o caos vem, a mentira não te protege. Só a verdade sustenta. Imagine uma tempestade repentina. O céu escurece, o vento uiva, as paredes da sua casa começam a tremer. Agora, imagine que essa casa foi construída com papelão. É exatamente isso que acontece com a sua vida quando ela foi erguida sobre mentiras. Basta o caos bater na porta de uma perda, uma crise, uma traição e tudo vem abaixo. O caos é inevitável, a dor é inevitável, a incerteza, a tragédia e a morte fazem parte da existência humana e você não pode impedir a tempestade. Mas pode construir um abrigo que não caia quando ela vier. E esse abrigo tem nome: verdade. A verdade é o alicerce mais firme que você pode construir. Quando você fala a verdade, age com integridade, encara seus erros, assume responsabilidade e não mascara a realidade, você cria dentro de si uma fortaleza. E essa fortaleza não impede que o sofrimento venha, mas impede que ele te destrua. A verdade te dá clareza no meio da confusão. Ela guia seus passos quando tudo parece sem sentido. Ela te sustenta quando você não sabe mais em quem confiar, porque você sabe que, pelo menos, você não está traindo a si mesmo. Se você estiver enraizado na verdade, poderá atravessar o inferno sem ser consumido por ele. Você ainda vai chorar, vai perder, vai cair, mas não vai se tornar um mentiroso, um covarde, alguém que desiste da própria alma para agradar os outros ou evitar a dor. E o mais importante, a verdade não é apenas uma defesa, ela é uma luz, uma bússola, um chão firme quando o mundo vira lama. Diga a verdade, ou pelo menos não minta, porque nesse ato simples e aparentemente pequeno está escondido o segredo para enfrentar tudo o que é mais sombrio nesta vida, sem se render ao caos. Se você chegou até aqui, então há uma parte dentro de você que está cansada da mentira, cansada de se esconder, de agradar, de manipular, de fingir que está tudo bem quando claramente não está. E talvez essa parte esteja pronta para começar a falar com verdade. O inferno não é um lugar distante. O inferno pode ser agora, pode ser viver uma vida que você despreza, estar em um relacionamento em que você mente todos os dias, trabalhar em algo que você odeia, calar a sua consciência, trair quem você é só para ser aceito. Mas se a mentira constrói o inferno, a verdade é o caminho de volta. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta agora. Não só para apoiar o canal, mas para mostrar para o algoritmo que ainda tem gente interessada em sair da superfície e mergulhar no que realmente importa. E se inscreve, porque aqui não tem conteúdo raso. Tem confronto, tem coragem, tem profundidade, tem o que ninguém está dizendo, mas que você sabe no fundo que precisava ouvir. A verdade pode doer, mas a mentira destrói. Escolha em qual lado você vai ficar.